Olá, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará comigo aqui para saber as últimas informações do time do Peixe nesta quarta-feira, hoje 12 de agosto de 2026. Um abraço para você, um ótimo dia e vamos para as principais novidades do time do Santos, hein? Santos que joga amanhã pela Sul-Americana contra a equipe do Macará na Vila Belmiro, jogo importante que o técnico Cuca entende que o Santos precisa conseguir um ótimo resultado, porque no jogo de volta, provavelmente, dependendo daquilo que acontecer no jogo de amanhã, ele vai mesclar o time para não poder aí complicar a vida dos jogadores nessa viagem, né, para o Equador, que é uma viagem muito cansativa em virtude daquilo que é feito, né? O Santos vai de avião até Quito, aí de Quito o pessoal pega um ônibus e viaja 3 horas, né, de ônibus até chegar na cidade de Maracá. Então, o pessoal fica preocupado também com o cansaço da viagem e é por isso que o técnico Cuca entende que esse jogo de amanhã é um jogo em que, se o Santos puder vencer e vencer com uma quantidade boa de gols aí, se conseguir vencer, né? Porque todo mundo está falando que esse Maracá foi um time que se classificou em primeiro lugar na sua chave, no campeonato equatoriano ficou em segundo lugar na frente de grandes times lá do Equador. Enfim, é uma equipe muito bem montada e existe aí o fator surpresa para quem não conhece o Maracá chegar aqui na Vila e acabar surpreendendo o Santos Futebol Clube. Mas a expectativa é de que o Santos consiga aí um ótimo resultado e o técnico Cuca, né, começou a trabalhar a equipe para poder aí fazer um bom resultado, né? Eita, mosquinha chata, hein? Um bom resultado para poder conseguir aí um resultado importante nesse compromisso. Detalhe é que a gente sabe que o time do Santos treinou esses dias aí, treino importante, né, para poder definir a equipe, e o Cuca vai mesclar mais uma vez o time, né? A expectativa é que a equipe possa ter aí uma mescla na sua formação, né? Como a gente já esperava que isso acontecesse, né? O Santos aí podendo colocar aí alguns jogadores reservas ou até manter um nível de time, mas poupar 1 ou 2 jogadores aí, como é a expectativa. E aquilo que foi trabalhado ontem, a gente pode até analisar que não vai fugir muito disso aí. Gabriel Brazão no gol, o Gabriel Menino na direita, o Igor Vinícius ainda se recupera, Adonis Frias, Ananias e Escobar, o meio campo com Arão ou Schmidt, fica a dúvida aí, Oliva e Bom Tempo, Gabriel ou Rony, Gabriel podendo ser poupado, Neymar e Barreal ou Roleiser no lugar do Barreal também. Porque o Barreal é daqueles jogadores que vem atuando quase todas as partidas e não teve folga nesse exato momento. Então, pode ser que o técnico Cuca poupe o Barreal, o próprio Gabigol, porque domingo o Santos pega o Vasco da Gama lá em São Januário. E aí é um jogo que precisa ter aí os seus jogadores em forma, né, bem fisicamente, para poder atuar nesse compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que o Santos precisa conseguir aí um resultado importante, né, para poder seguir adiante e sair dessa situação incômoda que hoje é a zona de rebaixamento. Então, vamos ver se esse time se comporta, né, se essa é a equipe que ele vai colocar em campo e de que maneira o Santos vai atuar amanhã contra a equipe do Macará, tá bom? Bom, meus amigos, algumas informações para a gente falar, né? Saiu o sorteio da Copa do Brasil. Oh, meu pai do céu. Hoje no Baixada Esporte, ao meio-dia, nós vamos mostrar o sorteio, como foi feito, né? Sabe, tem coisas que a gente tem que duvidar mesmo, né? Tem que duvidar. Mas como é que você pode ter uma mulher que vai pegar as bolinhas ali com o nome dos clubes, e aí você vê um monte de bolinha, e ela começa a virar, ela não chacoalha, ela não mexe nas bolinhas, não. Ela vai virando lentamente para lá e para cá. E a bolinha que fica em cima, bem em cima, não sai do lugar. E ela mexe para cá, mexe para lá. Aí ela vai lá, pega aquela bolinha que está em cima. E faz isso aí
em todos os potes, cara. Não tem diferença. Você não vê ela mexendo nas bolinhas ali. Porra, não mexe, põe a mão, enfia a mão lá, sacode, vira, né? Aí você fala, pô, legal, mexeu ali, acabou alterando toda ali a maneira como estavam as bolinhas, né? Acabou fazendo aquilo ali para poder ser uma coisa mais clara, mas não, fica mexendo devagarinho ali e pô, pega a bolinha do lado, não, ela pega a bolinha de cima, a bolinha que não mexeu uma gota sequer, não saiu do lugar. Pô, tá na cara que foi uma marmelada esse sorteio e nós vamos mostrar. Logo mais ao meio-dia, nós vamos abordar esse assunto no Baixada Esporte. Bom, o Santos já tem aí, né, o seu adversário, que é o Palmeiras, jogo 26 e dia 2 de setembro, 26 de agosto agora, na semana, e dia 2 de setembro é a semana dos dois jogos que vão acontecer. Hoje eu fiquei sabendo que a diretoria do Santos estava naquela intenção, né, a priori, de mandar o jogo de volta fora da Vila, mas não cogitaram isso lá dentro da diretoria. Muito se falou que poderia acontecer, mas não há nenhuma possibilidade do Santos deixar de jogar na Vila Belmiro a partida de volta contra o Palmeiras. O jogo vai acontecer mesmo dentro da Vila Belmiro e é lógico que a Vila Alçapão, agora com mais abertura, com mais torcedores, porque aumentou a capacidade do fundo, né, da arquibancada Cosme Damião. Ali hoje dá para colocar 6.000 pessoas, então o Santos vai ter um público, né, maravilhoso para esse compromisso. E é por isso que a diretoria nem pensa em tirar o jogo da Vila Belmiro para mandar para São Paulo. Ao contrário do São Paulo, né, que fez um acordo com o Santos e vai jogar a partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Então, isso já está definido pela diretoria do Santos para o São Paulo atuar com o Corinthians. Era um jogo que o Santos estava devendo para o São Paulo e esse jogo vai ser, então, contra a equipe do Corinthians na Vila Belmiro. Bom, seguinte, ó. Depois das declarações do Cuca, que falou claramente que o Santos precisa pagar o transfer ban, né, e poder contratar no mínimo 3 reforços, a diretoria viu como uma bomba, né, essas palavras do Cuca cobrando aí a atitude por parte da diretoria. Só que é o seguinte, Alexandre Matos deu um não para o Cuca. Né? Teve reunião ontem no CT Pelé com o técnico do Santos e o Alexandre falou claramente que não vai contratar ninguém. A prioridade agora é colocar a casa em ordem. No entender da diretoria, o Santos tem que pagar os direitos de imagem, que são 2 atrasados, já quitou o salário do mês de julho, com vencimento em agosto, ainda restam 2 direitos de imagem, um vence agora dia 20, que seria o terceiro, o Santos vai pagar e ainda vai ficar devendo 2. Então, a prioridade não é nem pagar o transfer ban, é liquidar esses direitos de imagem que o Santos tem com os jogadores. E aí, meu amigo, sobre contratações, absolutamente nada. O Santos não vai mexer uma palha para contratar nesse exato momento. Outra informação. Perguntei hoje até para uma pessoa ligada à diretoria sobre negociações de saída de jogadores. Não tem nenhuma proposta na mesa da diretoria do Santos para vender qualquer jogador. Não chegou nada. Nem para Brasão, nem para Bom Tempo, nem para Cavadeiro, nem para ninguém. Para ninguém. Não tem nenhuma proposta na mesa. Então, fica difícil, porque não tem dinheiro. O Santos tem uma dívida aí a curto prazo de quase 42 milhões, né, que o Santos tem que bancar rapidinho para pagar essas contas. Então, meu amigo, não tem dinheiro para pagar, a situação fica complicada e o Santos não consegue contratar ninguém e não consegue vender também ninguém, tá bom? Ó, ao meio-dia tem o Baixada Esporte primeira edição, nós vamos falar muito ainda sobre o Santos, essa escalação, vamos trazer informações mais precisas daquilo que pode acontecer
no jogo de amanhã. E você vai ver também como esse time do Maracá joga, hein? Eles ficaram em segundo lugar no campeonato equatoriano. E nós vamos trazer imagens dele, a movimentação desse time no campo. Tá bom? Conto com você. Não esquece de dar aquele like para a gente poder aí fazer o nosso trabalho, divulgar cada vez mais o Baixada Esporte e, é lógico, fazer a inscrição no nosso canal. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, amigão. Arquibancada vibrando.